Olá, boa noite a todas e todos que acompanham o nosso canal aqui da comunidade do Reunir. Estamos aqui mais uma vez dando sequência à nossa série de entrevistas com candidatos a vereadores de várias cidades brasileiras, naquela temática da transição geracional. Candidatos jovens que estão se lançando pela primeira, segunda vez, que nunca tiveram mandato anteriormente. E hoje vamos falar com o Eliton Andrade, ou nome Eliton do Sindicato, que é o nome que ele utiliza na campanha, que é da cidade de Alfredo Wagner, em Santa Catarina. É a nossa última entrevista dessa série, então seja bem-vindo, Eliton, ao nosso canal aqui para esse bate-papo. Boa noite, então, a todos ali. Fico muito feliz, né, em poder participar, contribuir também, né, para o canal e apresentar, né, um pouco das propostas, né, que vai ser a minha primeira vez como candidato, né, a vereador. Então, tenho 27 anos, né, sou filho de agricultores, do movimento da agroecologia, né, é uma das minhas defesas, né, a questão da produção orgânica, né, toda a defesa do meio ambiente, né, essas questões são várias pautas que a gente está apresentando no município para lutando, né, para chegar lá também na Câmara e fazer um mandato participativo com todos, né, com a comunidade. A gente fica muito agradecido em poder participar, né, dessa conversa, né, com você e todos que vão estar acompanhando depois também. Já fez essa pequena apresentação, mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais, um pouco da tua história de militância política, porque tu vens de uma família de agricultores, teu pai, se eu não me engano, cultivava fumo, depois fez a migração, era fumo, né? Depois fez a migração para agricultura orgânica, ecológica, mas entre fazer uma militância nessa área da defesa da agroecologia, enfim, do teu trabalho, e também como técnico em agroecologia, até entrar num partido, fazer uma militância partidária e encarar uma candidatura, as coisas nem sempre são tão simples e nem todo mundo encara esse embate político, que é onde tu começa a ter também um rosto de um partido, de um grupo, para definir só, se tu quisesse resumir um pouco essa tua história, dessa militância até chegar à candidatura, para depois a gente falar dos temas mesmo. Então, contando um pouco da trajetória, né, no que me levou a chegar até aqui, meu pai comprou uma propriedade pelo crédito fundiário na época, né, em 2001. Programa de governo federal, né, na época do governo Lula, então, que possibilitou que a gente comprasse a terra, né. E meu pai sempre veio desse movimento também, né, de lutar por uma causa, né, e correr atrás das coisas, né. Então, e nisso o pai iniciou a produção, né, com fumo, que era o que tinha no terreno, né, mas ele veio tentando sempre buscar uma coisa diferente, né. Teve como o pessoal fumo, acabou se endividando. Então, em 2001, quando o pai adquiriu a terra, né, a produção de fumo era o que tinha no momento, né, até pela estrutura do terreno que o pai adquiriu. Então, obrigou a plantar fumo nesse 2001 ali, para 2002. Então, nesse momento, estava acontecendo um movimento da agroecologia todo, né, a nível nacional, né. Então, na época ali, a gente tinha a ONG também, que era o Centro Vianney de Educação Popular, dando auxílios aos agricultores para fazer a transição. E foi aí que o pai conheceu, né, tinha um grupo na época, eram 18 agricultores, e fizeram a transição, né, indo para a produção orgânica. E até 2004 o pai estava com a propriedade 100% já certificada como orgânica, né. O pessoal chamava de louco, né, ia passar fome também, né, e viver no meio do mato, mas foi uma grande alternativa, né, devido ao endividamento que o pai teve na indústria fumageira, né, o pai teve que entregar implementos, o que tinha, para que poder quitar as dívidas e sair da produção do fumo, né, e naquela época ir para as hortaliças e a produção de cebola orgânica. Aquele movimento já tinha, o pai sempre foi envolvido, né, na questão da vida sindical, né, com o pessoal, e o movimento da Associação de Agricultores. Na época, em 2004, já fundaram uma associação dos agricultores aqui que é Alfredo Wagner e Bom Retiro, né, junto à cooperativa, que era a cooperativa Ecoserra, e sempre mobilizando os agricultores, né. Essa luta veio sempre do meu pai, né, e sempre fui me carregando junto, né, desde criança, né, e eu sempre fui gostando, né, desse movimento da agroecologia, da militância, né, e cresci dentro disso, né. Eu acho que foi o que mais me levou a ter essa essência, né, da militância e trabalhar sempre de forma coletiva com as pessoas, né. Sozinho a gente não é nada, né. Então, nesse meio tempo, eu fui crescendo nesse movimento. O pai, em 2010, em diante, foi presidente da cooperativa Ecoserra, que trabalhava com comercialização orgânica dos agricultores.
E eu fui nessa trajetória, né? Daí no ano de 2012, eu fui para Rio do Sul, no Instituto Federal, fazer técnico, e integrado junto ao ensino médio, eu fiz técnico em agroecologia. Então, em 2014, me formei como técnico, né, nessa área, e foi cada vez aumentando mais a vontade, né, pela agroecologia. E nesse meio tempo, sempre participando, né, do movimento da agroecologia, de todo esse debate, né, visitando outras realidades. Então, foi cada vez a gente tendo mais gosto, né. Então, nesse meio tempo, o pai também já foi para o lado político também, né, o pai atuou aqui no município como secretário de assistência social, né, saiu da propriedade, então, para vir defender a questão da agroecologia, né, todos os interesses dos agricultores no nível do município também, então ele resolveu ir para a política também, defender isso, e eu sempre fui acompanhando, né, e eu sempre gostei disso também, junto com ele, né, que tenho ele como muito orgulho nessa parte, né, ele sempre me ensinou e me carregou junto, me deu essa essência, né, que eu sou muito grato por tudo isso. Então, a gente começou a gostar e indo, né, e chegou um tempo agora, né, em 2018, ele teve um AVC, né, então acabou que ele se afastou bastante disso, né, por motivo de saúde, e eu acabei tomando mais à frente, né, tanto da propriedade como das questões que era ele sempre à frente, né, e foi mais que um impulso para mim ir, né, então, e há 2 anos atrás eu fui convidado junto ao Marcos, que é o coordenador aqui do sindicato, para estar participando junto ao projeto, junto ao MAPA, que é o Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, né, o SPDH, que é um projeto com a emenda do Pedro Pizarro, nosso deputado federal aqui de Santa Catarina, né, e eu trabalho com 25 famílias aqui de agricultores, né, para fazer a transição agroecológica ao longo do tempo com essas famílias, né, então são famílias de Alfredo Wagner, Bom Retiro, então os 2 municípios vizinhos aqui, a gente chama o Bocaina do Sul também, então a gente participa do movimento, né, então, e esse ano ocasionou que teve a questão da política no município também, né, então eu fui convidado a ser candidato, né, representando o sindicato. Então, a gente, várias propostas, vários temas, né, que a gente trabalhava já no município, mesmo antes de pensar em ser candidato, né, que é a questão da merenda escolar, que eu faço a organização dos agricultores, a gente fundou a cooperativa, que é a Coopera Manassi, esse ano aqui no município também, para trabalhar a questão da comercialização com os agricultores, tirar o atravessador, né, e trabalhar principalmente a questão da agroindústria, né, de agregação de valor na propriedade, e a cooperativa ser esse caminho, né, para auxiliar o agricultor, né, tirar sempre o atravessador. O Alfredo Wagner tem um grande potencial aqui, que é a produção de cebola, né? Mas acaba que o agricultor é muito desvalorizado. O cerealista, né? Quem beneficia é quem ganha boa parte desse recurso, né? O agricultor é o que mais sofre e é o mesmo que menos ganha, né? Então, a gente fundou a cooperativa com o objetivo de auxiliar o agricultor, né? Ajudar ele, que ele possa crescer e se beneficiar também. Então, é um pouco da trajetória, né? E daí as questões que a gente entrou no debate político várias propostas, projetos que a gente quer mostrar para a população que é possível e de uma forma participativa também, né? Acho que seria mais ou menos um pouco do contexto da trajetória, já que a gente foi chegando aqui, acho que no longo aqui a gente vai mostrando um pouco mais na conversa. Eu queria que tu fizesse uma diferenciação que para leigos como eu e para muita gente, é tudo a mesma coisa, agricultura orgânica e agricultura agroecológica. Então, assim, explicar para a gente, para a nossa audiência que estiver nos assistindo depois, se existe uma diferença, qual é basicamente a diferença entre a agricultura orgânica e a agricultura agroecológica, e aí já emendar também a transição, especialmente para pequenos agricultores e médios, né, para fazer essa transição de uma agricultura convencional, que usa produtos químicos, adubo químico, agrotóxico e tudo, que é a maioria hoje, para uma agricultura orgânica ou agroecológica, isso é melhor fazer de forma radical, abrupta, ou tem um processo de fazendo isso de forma gradual, que também economicamente dê sustentação? Não sei se eu botei muito assunto junto, mas eu acho que eu entendi. Depois... Eu acho que primeiro eu vou explicar um pouco da diferença da agroecologia para a produção orgânica, que é uma grande diferença, né? A questão da produção orgânica, né, a certificação, o seu orgânico tu pode ter apenas certificar uma cultura, um monocultivo, né, às vezes só uma cultura em específico, né, mas é a questão de ter só o produto certificado, né, a agroecologia, né, já é um passo a mais, né, que a gente fala que é o final, né, de pensar, no caso, a propriedade como um todo, né,
de ter o máximo, né, de recursos dentro da propriedade, né, pensar na questão do meio ambiente, né, animais, todo o bem-estar animal, né, então a agroecologia a gente entende que é como um todo da propriedade, né, entender a propriedade como um organismo vivo, né, o mais autossuficiente possível, né, e trabalhar sempre a questão da diversificação, né, do máximo de culturas possíveis, né. Então, a agroecologia é um passo que é bem mais lá na frente, né? Às vezes muitos começam com a produção orgânica e a agroecologia, assim, tem que viver da agroecologia, né? É um espírito que a gente tem que ter dentro da gente, né? A questão da agroecologia, que é muito importante, né? É um modo de vida também, não é só... Eu entendo a agroecologia como um modo de vida, não é apenas eu produzir sem veneno, né? E daí isso se encaixa mais na produção orgânica, né? Eu não usar agrotóxico, nem insumo químico, né? A agroecologia é mais pelo um modo de vida, né? Muitos pesquisadores entendem a agroecologia como uma ciência também, né? Então, é totalmente diferente. São várias questões que a agroecologia pensa, né? São questões muito importantes, né? No nosso planeta também. E para fazer a transição, a gente chama de transição, né? Sair do convencional para o orgânico, né? O pai fez de modo mais radical, né? Ele saiu por inteiro, né? Mas hoje a legislação permite a gente fazer, né? Ela é graduativa, né? Que é isso que a gente trabalha com os agricultores no projeto qual eu faço parte, que a gente tem até 5 anos para fazer essa transição. Então, o agricultor ele pode trabalhar ainda o convencional numa parte do terreno e um canto ele pode separar com barreira, né? Tem toda uma questão também que a gente dá orientação de ele começar com a cultura e ver que se é possível mesmo ir trabalhando e gradativamente ir transformando a propriedade, né? Então, para não ser de forma radical também. Por causa também da questão de renda também. Então, uma vez ele tem, por exemplo, a cebola, que é o carro-chefe dele ali, o que a gente estimula, às vezes, é começar com a fruticultura, uma outra cultura, vai diversificando, né? Aí entra a questão, nós temos aqui no município agora a nossa cooperativa, justamente por causa disso, né? Garantir mercado, né? Que muitos tinham um grande problema da produção orgânica, de como escoar a produção, né? Então, isso a gente acha o mercado para isso, e dá assistência técnica também, para fazer gradativamente fazer essa transição para a produção orgânica, e daí depois, no futuro, para ir para a agroecologia também. Certo. Uma das coisas que se percebe, pelo menos nas leituras que eu faço a respeito, é a grande dificuldade de fazer essa transição, porque tem que criar um mercado, a produção orgânica e agroecológica, ela acaba sendo um pouco mais custosa do ponto de vista econômico, me parece, né? Ela usa mais mão de obra, usa mais técnicas alternativas, ao passo que uma produção convencional que tu joga fertilizante químico e agrotóxico à vontade, acaba que tu resolve alguns problemas. E a própria indústria, no caso do fumo, mas outros cultivos também, ela tem mais incentivos para isso. E a gente percebe que é uma dificuldade dos agricultores em criar um mercado, em se associar, em fazer com que se crie volume de produção, né? O cooperativismo, ele entra aí como um fator importante nessa questão da comercialização, da própria produção, na compra conjunta de insumos, enfim, da criação desse mercado. Como é que tu percebes isso? Isso, justamente... Também atuas na cooperativa. Isso, então a cooperativa foi criada justamente para suprir essa necessidade, né? A gente estando nesse meio, né, com o nosso grupo aqui, trabalhando na comercialização, a gente viu, né, eu trabalhei muito tempo, a gente trabalhou com entrega de cestas na Grande Florianópolis, né? Mas a gente viu muito trabalho, né, que a gente fazia produção, fazia gestão e fazia entrega, nós mesmos. E a gente viu que é muita dificuldade, né, com uma família só fazer tudo isso, né? Então acaba que chegam num ponto que esgota a gente. Então a cooperativa entrou para suprir essa questão, né, que a gente acha o mercado, né, são um grupo de pessoas pensando junto, né, de uma forma solidária, né, eu atualmente atuo mais à frente da cooperativa nessas questões, né, e juntamente com outros agricultores nossos da produção orgânica, que partiu do nosso grupo de orgânicos aqui, né, do Amanacica, ao longo do grupo, né, de fundar essa cooperativa, para justamente isso, suprir essa necessidade. Então, a gente acha o mercado, né, cria o mecanismo, a forma de entrega, e depois parte para um outro passo, que é a agregação de valor na propriedade, né, que é a agroindústria para beneficiar, fazer o minimamente processado, né, desfolhar, por exemplo, um brócolis, embalar, entregar pronto, na merenda escolar também, e isso o agricultor tem muita dificuldade, né, às vezes fica com medo também, né, acostumado, por exemplo, a fumageira, né, ela dá um pacote pronto de insumos ali, e já tem a venda garantida que a própria empresa vai pegar, né. Então, a cooperativa auxilia na compra de insumo coletivo, de uma forma mais barata, e trabalha a questão da venda, mas uma venda diferenciada, né, que ela vai pagar um preço justo para o agricultor, né, ele vai participar
do preço final do produto, né, não do intermediário. Então, e a cooperativa nossa, a gente trabalha uma taxa de 5% em cima do valor apenas. Então, é uma taxa que o agricultor vai ganhar. Para manter a estrutura da cooperativa. E o restante, quem vai ganhar é o agricultor, que o objetivo, desde que foi criada ela, não é a cooperativa enriquecer, sim o agricultor, né? Ele que tem que crescer junto, né? Primeiro ele tem que crescer, e se ele crescer, a cooperativa também vai crescer junto, né? Certo. Outro ponto que eu acho que acaba influenciando muito o trabalho de vocês nessa área da agroecologia é a questão da liberação indiscriminada de agrotóxicos que houve nos últimos anos. Ou seja, quanto mais se permite o uso, mais se facilita também aquele tipo de produção. E isso causa, de alguma forma, algum impacto, porque se fosse mais restritivo, talvez tivesse mais argumentos para fazer essa transição, porque depende de conscientização do produtor e do consumidor também, né? Como é que vocês trabalham, e aí eu acho que a associação, os grupos políticos que você participa e os grupos de agroecologia, no sentido também de fazer um combate, uma crítica a esse processo de liberação total que a gente é absurdo, né? Por enquanto, o governo disse que ia rever, mas também não reviu nada até agora, né? Tá bem complicada essa questão, né? E o que a gente tem, né, uma luta que a gente faz muito aqui é porque isso está implantado na cabeça das pessoas, né? As agropecuárias vêm com um pacote de insumo, né? Oferecem assistência técnica, mas uma assistência que por trás o agrônomo que está dando assistência, ele recebe uma comissão de venda, né? Então ele quer empurrar para o agricultor o máximo de insumos possíveis, às vezes coisas que nem necessitam ser utilizado, né? Então a gente vai por um ponto que é o contrário disso, né? Ensinar o agricultor a primeiro cuidar da terra, né? Cuidar do solo, né? Trabalhar a questão de adubação verde, rotação de cultura, todo esse processo que ao longo do tempo ele vai vendo que não precisa colocar isso na terra, né? Não precisa tanto insumo químico, e devagarinho ele vai diminuindo até chegar num ponto que ele vai ver que não precisa isso, né? Entender, ver como é que a planta se comporta, né? Porque a planta dá sinais, né? Do que ela precisa, né? E tudo no seu tempo certo, né? E com os insumos químicos, né, foi destruído, né, todo o processo da planta, né, de crescimento, né, até o processo de colheita, né. Então, um grande ponto que a gente trabalha muito, questão é a questão de cuidar da terra, né, então ter esse cuidado e ensinar o agricultor todo esse processo. É um movimento que a gente está fazendo muito forte aqui no sindicato, né, juntamente com esse projeto, né, do sistema de plantio direto de hortaliças, né, que é trabalhar a questão de palhada, né, toda a conservação de solo, que é um passo bem importante, né, porque o avanço que foi dessas liberações de agrotóxicos tem muito interesse por trás, né, das multinacionais, que é uma coisa que é um caminhão sem freio, né, então para a gente parar tá bem complicado, então é um trabalho de formiguinha, às vezes, né, na base, trabalha muito forte a base, com várias pessoas pensando assim para tentar ir diminuindo e conscientizando as pessoas, né, e não é uma tarefa muito fácil também. E o acesso ao crédito, como é que tem sido? Porque crédito farto para grandes propriedades, para o latifúndio, a gente sempre, sempre tem, né? Inclusive por parte do governo. Agora, o crédito para a agroecologia me parece que não é tão simples ou tão fácil assim, né? Como é que tem percebido isso? Isso, né? A gente teve um tempo atrás, né? Na época quando estava na época ainda do governo da Dilma, ainda antes de todo o processo, né? A gente tinha as linhas dos Pronaf Agroecologia, né? Que tinha Pronaf ali que vinha juros subsidiado aí a 1,5% ao ano, né? Então, até ali estava tendo esse debate da agroecologia, foi pontos que foram avançados e tiveram essas linhas para os agricultores, né? Depois, troca de governo, foi totalmente cortado, né? Então agora está retomando de novo essas linhas de crédito, mas é muito pouco a gente comparado, né, ao agronegócio, né, ou ao próprio plano safra da agricultura familiar normal, né, então para a agroecologia é muito pouco, né, tanto para a agroecologia como para a agricultura familiar, as linhas é muito pouco investido ainda, né, é uma luta muito grande, né, a gente, querendo ou não, a gente tem uma bancada dentro dos deputados e senado ali que são todos o pessoal do agronegócio, né, então o interesse deles é muito mais grande que os pequenos agricultores, né. Se tivesse, né, metade do que eles ganham para um pequeno agricultor, esse incentivo, né, para tocar a safra, né, todos os agricultores iriam muito melhor, né, poderiam investir mais nas suas propriedades, né, principalmente, né, agregar valor no produto que tem, né, que trabalha muito, vender a matéria-prima, mas vende de forma barata, às vezes perde, né, e se desse mais incentivo para o agricultor, para o pequeno agricultor,
a poder agregar valor mais no seu produto, ele conseguiria viver bem melhor também, né? E sem ter que produzir em larga escala para isso, né? Hoje o que tem, ele tem que tentar produzir o máximo possível em larga escala, porque o tanto que ele ganha, no caso da cebola, por hectare é muito pouco. Então, se ele plantava 3, ele tem que plantar 5, tem que plantar 7 hectares para poder ter o mesmo lucro, às vezes, né? Trabalha com um movimento muito grande de dinheiro, mas o que sobra no bolso é muito pouco, né? Ele tem que dividir com muitas mãos para poder sobrar um pouquinho para ele. Certo. Sobre as tuas propostas aí para a cidade, né? Eu vi que tu trabalhas um ponto que é a questão da merenda escolar, que isso também outros candidatos têm falado no Brasil, porque teve um período que o governo também estipulava que a merenda escolar viesse da agricultura orgânica, agroecológica, e outro também a questão do lixo orgânico, que eu vi que tu publicaste alguma coisa ali, o lixo orgânico da cidade, que podia ser muito melhor aproveitado como adubação, centros de compostagem. Poderias falar um pouco mais sobre isso, que aí também a gente conversa um pouco mais sobre os problemas locais de Alfredo Wagner, mas que também são problemas que poderiam, ou soluções que poderiam ser utilizadas por outras cidades também. Isso, então, na questão da merenda escolar, né, a gente tem o programa, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, o PNAE, né, então 30% desse recurso, o FNDE, né, o governo federal repassa para os municípios, é obrigatório, né, por lei, né, comprar da agricultura familiar, especificamente da produção orgânica. Então, nesse ponto, né, eu faço parte aqui como presidente do Conselho de Alimentação Escolar, que é o CAI, né, que é o órgão que fiscaliza, né, toda essa questão da merenda escolar. E auxiliando na parte da organização dos agricultores, então aqui no nosso município a gente está com 10 agricultores entregando na merenda escolar. E sempre foi muita luta, né? Para a gente passar esse 30%, né? Que às vezes não chegava nem no 30%, né? Porque a gente está falando 30%. Algumas cidades não chega nem a 10% no final das contas. Recurso é muito pouco, né? Porque, por exemplo, o Alfredo Wagner, o que vem por ano são 133 mil reais apenas, do governo federal. Então, a gente está numa luta muito grande, né? Nesses últimos 2 anos, a gente conseguiu avançar muito, então a gente está atingindo mais do que 100% do recurso que vem do FNDE. Então, a gente está passando de 200 mil, né, por ano das compras que a prefeitura faz para a agricultura familiar direto dos agricultores, né? Então, são produtos saudáveis, né? Se não for da produção orgânica, mais da agricultura familiar, né? Com um uso muito restrito de agrotóxicos, então, trabalhando muito forte nas escolas, né? E essa conscientização, né? E o objetivo, ainda mais agora do mandato, é de fortalecer ainda mais essa questão, né? Tá, merenda escolar nas escolas, né? E principalmente também tem a questão da nossa feira que a gente tem aqui, de trabalhar muita feira também. A gente tem como projeto também da questão que é o Vale Feira, né? Que seria um vale para os funcionários públicos gastarem exclusivamente na feira, né? E valorizar a feira e a compra local. Então, são vários projetos que a gente está defendendo e vai sempre defender, que é valorizar o nosso pequeno agricultor, né? E a compra local, né? E acaba vindo um produto com um custo mais baixo também, né? Porque senão, às vezes, acaba comprando o produto aqui no mercado, mas o produto sai daqui, vai lá para o Ceasa, em Florianópolis, volta para cá. Então, né? Então, só o custo de deslocamento acaba se tornando muito alto, né? Então, às vezes, o agricultor vende num preço justo e o consumidor também paga um preço justo, né? E por um alimento, às vezes, muito mais saudável, né? Sem dúvida nenhuma. Claro. E um outro projeto que a gente está muito forte no município é a questão dos resíduos sólidos, né? Então, tá um grande problema com o lixo no município, né? Tá a questão vai tudo para o aterro sanitário, né? Nosso município gasta quase 400 mil no ano levando o lixo daqui da cidade até o aterro sanitário, que fica na Grande Florianópolis. Então, uma boa distância, né? Eu acho que são quase 200 quilômetros, 150. Em torno de 120 quilômetros, né? 120 até o aterro. Isso, a prefeitura gasta quase 400 mil no ano para levar o lixo, e está tendo muito problema com isso, com o lixo ainda. A questão do turismo no nosso município está muito forte, né? E um ponto que eu sempre coloquei é que a primeira imagem que um turista chega no município vê é as lixeiras, né? O lixo desbordando, né, espalhado. Então, estamos propondo um projeto, né, que seria a questão da reciclagem, montar uma cooperativa de reciclagem, né, para os catadores e coletadores, para gerar renda para eles também, né, do que estaria indo para o aterro que pode ser reciclado, e para o lixo orgânico, né, montar um centro de compostagem no município, né, que praticamente o lixo orgânico seria aqui do perímetro urbano da cidade. Então, montar um centro de compostagem, né, que segundo os estudos, 30% do lixo que vai para o aterro é orgânico, então 30% a gente reduziria já com o centro de compostagem. E mais em torno de 30% do outro lixo, do restante do lixo, a gente ia reduzir
fazendo a questão da separação, né, e a destinação correta, e depois vendendo também através da cooperativa de reciclagem. Então, teria uma redução em torno de 60% do lixo que vai para o aterro, né, que seria já uma grande conquista, né, tanto para o município e também para a questão do meio ambiente. São pontos muito importantes que eu vejo, né, essa questão do meio ambiente, pensar em vários fatores, né. E daí a questão da compostagem já entra também, que pode trabalhar a questão das hortas escolares, né, usar o composto, né, tanto para o paisagismo, né, nos jardins, né, que o município tem, reduziria o custo de estar comprando esse insumo de fora, que vem de fora, e também trabalhar muito forte a questão das hortas nas escolas, né, que um outro ponto que seria daí implantar uma disciplina de meio ambiente, né, nas séries iniciais de primeiro a quinto ano, né, do ensino fundamental 1, para trabalhar a conscientização lá da base, né, as crianças daí. Sim, porque se não trabalhar ali a educação desde cedo, fica muito mais difícil depois, né? Tu Com falaste aí certeza. em turismo, né? A região aí tem um turismo. E Santa Catarina tem uma tradição de um turismo rural já desenvolvido, principalmente mais ali na região de Lages, né? Enfim, aquela região lá. Mas foi um turismo rural que foi muito aproveitamento de antigas fazendas, etc. Tu percebe, por exemplo, alguma possibilidade de incrementar o turismo rural aí na região junto com a questão da agroecologia, para que ele funcionasse ao mesmo tempo como uma geração de renda, como turismo, mas também uma forma de conscientização, né? De conscientização das pessoas que visitam sobre a importância da biodiversidade, da preservação da natureza, porque aí é uma região muito rica do ponto de vista da natureza, né? Ainda relativamente preservada, né? Até porque é uma região alta, montanhosa, né? Então, o nosso município ele leva, né, o nome de capital das nascentes, né? É um outro tema também que a gente tem muito forte, que tem que é obrigatório ter a conservação, né, a proteção ao meio ambiente. E a questão do turismo, né, nos últimos, pós-pandemia, que o nosso município cresceu muito, né? O município passou ali de 60, 70 leitos que tinha para 800 agora, né? Então, está muito forte, né? Essa questão. E um lado que o turismo está indo mais um turismo empresarial, às vezes, né, de quem já tem um patrimônio, comprou as terras nas áreas montanhosas e estão investindo, né, e o agricultor ficou um pouco de lado, né. Uma outra proposta que a gente tem, né, nosso mandato é isso, de fortalecer o turismo rural, né, o turismo pedagógico. Também temos a questão da colhida da colônia, que já temos um grupo aqui de agricultores que fazem parte, né, que seria fortalecer ainda mais isso, né, e transformar para o agricultor familiar o turismo como uma segunda renda, né. Uma segunda renda, que ele possa ter uma cabana, mas não só para o turista vir se hospedar e ir embora, mas sim para ele ter a vivência, né, da propriedade, levar produtos saudáveis, né, diretamente do produtor, e são tendo trilhas, né, conhecendo como é que funciona o processo da produção, principalmente a produção orgânica. Então, são pontos que a gente está estimulando cada vez mais e, com certeza, é um debate que a gente sempre vai estar estabelecendo no município, para fortalecer principalmente o turismo rural, né, e potencializar o agricultor, porque ele recebendo turista também, ele vai querer preservar, vai querer cuidar ainda mais da natureza, porque o turista que vem de fora, geralmente, já tem essa conscientização, né, e o agricultor acaba sendo valorizado ainda mais, né, se ele já está fazendo, cuidando do meio ambiente, né, preservando, isso já se torna uma renda para ele cada vez mais poder preservar isso também, cuidar. Se aproveita pouco, eu penso, no Brasil, a questão do turismo educacional mesmo, porque isso aí que tu falaste geraria um bom fluxo de informação também formativa nas escolas, podendo fazer esse turismo com as crianças para conhecer como é que é uma propriedade que produz orgânicos, agroecológica, enfim, ao mesmo tempo que faz o passeio, o turismo faz a educação ambiental junto, né? Sim, É pouco isso a gente já aproveitado isso. segura bastante, né? Até a nossa propriedade, né, que é Sítio Paraíso da Terra, o nome da propriedade que a gente tem. A gente trabalhou bastante essa questão, né, do turismo pedagógico, trazer a escola, a universidade, Instituto Federal, as escolas do município, né, as séries iniciais também para trabalhar essa questão da educação ambiental. Devido agora a correria de muitas funções, a gente acabou ainda se afastando um pouco dessa questão, mas o que a gente quer levar é para outras pessoas fazerem isso também, né? Tem várias propriedades com vários potenciais para isso, para trabalhar, que são principalmente a base aqui no município, as escolas levarem, né? E abrir espaço, né, para quem quiser fazer estágio, né, de quem faz um técnico ou faz alguma faculdade, e trazer os grupos de estudantes para estar vivendo, né, conhecendo na prática e levando esse conhecimento para fora também.
que é muito importante. Muito bom. Outras propostas tuas importantes aí para a cidade, para o município de Alfredo Wagner, outros problemas que tu consideras mais urgentes ou mais graves e que tu pretende atuar diretamente, caso seja eleito, esperamos que sim. Então, assim, outras propostas seriam a questão de mobilidade urbana, né, que nosso município é um município pequeno, mas sofre muito com a questão de não ter espaço para estacionar os carros, né, então seria a instalação de um transporte coletivo de forma gratuita, né, para o pessoal, e a conscientização do pessoal que mora na cidade não precisar vir de carro, né, vir de bicicleta, né, outros mecanismos, e chega, principalmente a segunda-feira aqui, que é o dia que o pessoal do interior vem para a cidade, baixar uma vaga para estacionar é muito complicado. Então, seria temas que a gente está propondo. A instalação também, a gente tem muito questão de focos de incêndio, né? Então, uma sede do Corpo de Bombeiro a gente não tem aqui, tem na cidade vizinha, que é Bom Retiro, mas acaba demorando muito até chegar aqui. A gente tem vários, pessoal, às vezes, acaba usando muito a queimada ainda nas propriedades. E também a questão do fumo, também as estufas de fumo acabam sofrendo às vezes que pegam fogo, então não temos nenhuma sede do Corpo de Bombeiro aqui. Então, seria uma luta também que a gente vai tentar trazer para cá uma sede do Corpo de Bombeiro, né, conversar com o poder, né, executivo, né, quem vai estar à frente depois para estar estabelecendo esse debate, né. E principalmente também a questão do fortalecimento da feira que a gente tem no município, fortalecer a nossa feira ali, que vai ser entrar a questão do Vale Feira, que é um projeto que a gente está implantando também, para fortalecer cada vez mais a nossa feirinha aí, para ter essa venda aí local, né, o pessoal poder comprar o produto diretamente aqui do agricultor. Seria mais ou menos... Alfredo Wagner tem pouco mais de 10 mil habitantes e tem problema de mobilidade no centro. Isso, é que a cidade é pequena. A cidade ficou, né, ela tem as serras, ela fica dentro, né, então ela tem pouco espaço para crescer, o centro ficou muito amontoado. Então, ele tem mais o rio que passa dentro da cidade, então sofre muito com a questão do estacionamento. Então, seriam temas que isso que está pequeno, já pensando mais lá na frente, né, imagina daqui um pouco no município quando tiver 15 mil habitantes, cada vez o problema vai ser maior, né. Entendi. Agora eu queria te fazer uma pergunta mais assim macro, ligando essa questão do pequeno produtor, da agricultura agroecológica. Tu acha que é possível se falar em construir uma cultura agroecológica nos produtores, nos consumidores? Claro que não para imediatamente, mas no médio prazo, construir essa cultura sem que haja também um enfrentamento muito maior, tanto do ponto de vista ideológico, do debate público, quanto também por parte dos governos, do poder público, das entidades que financiam, o enfrentamento ao grande agronegócio, porque falar em produção agroecológica, falar em preservação ambiental, falar em preservação das nascentes, das matas, sem que haja esse enfrentamento, que imponha limites ao grande latifúndio, ao grande agronegócio, fica meio difícil, né? Como é que tu percebes essa questão desse embate necessário, talvez, ou não? Então, o nosso município, né, a gente tem um grande diferencial, né, que ele é um município de pequenas propriedades, né. Então, às vezes, o agronegócio acaba vendendo uma imagem para o nosso pequeno agricultor, né, que do agro, do grande, mas nosso agricultor, a gente está falando de propriedades, né, de 3, 4, né, máximo de 10 hectares de lavoura para muitos agricultores. Então, isso mais um processo de conscientização desses agricultores, né, de saber trabalhar melhor na terra que está, né, reduzir custos através do cuidado com o solo, né, toda essa questão, e nesse meio tempo pode ir preservando o meio ambiente, né, e ajudar, principalmente, né, a questão de agregar valor em muitas coisas, né, que ele possa ganhar um pouco mais também. O atravessador também, devagarinho, né, com a cooperativa, a gente quer ir tirando ele e a cooperativa abrir caminhos para o agricultor que ele possa ganhar um pouco mais, sem ter que precisar, às vezes, desmatar mais 1, 2 hectares para plantar mais, para talvez ganhar o mesmo tanto, né. Então, são enfrentamentos, né, de forma que a gente vai fazendo devagarinho, mas que mais conscientiza o nosso agricultor, o pequeno agricultor, porque o debate que eles tomam lá, o grande latifundiário, né, é uma realidade que não tem aqui, né. Isso mais é um processo que a gente tem que conscientizar o nosso agricultor, que não é uma tarefa fácil, né, enquanto eles estão vendendo uma imagem, né, que não existe aqui, né. São todas pequenas propriedades, né, é um município
essencialmente agrícola, mas da agricultura familiar, pequenos agricultores, né, não tem nada comparado, né, ao grande latifundiário que tem várias, mais de 1.000, 2.000, né, 10.000 hectares de lavoura, né, aqui a gente está falando de agricultores com 4, 5, no máximo, às vezes 10 hectares de lavoura, né, então é um processo a gente tentar conscientizar a agricultura, a nossa agricultura e entender, né, ele se localizar onde é que ele está inserido, né, e através do processo de diversificar a propriedade, a gente acaba trazendo ele devagarinho, né, nesse processo de transição gradativa, né, da propriedade, juntamente com o mercado garantido, um preço justo, né, que mostra para ele que ele vai ter o dinheiro, né, porque a gente vive num mundo capitalista hoje, então a gente precisa do dinheiro para sobreviver também. Então o agricultor também, ele sair da produção convencional e para a orgânica, ele também tem que ter a renda boa dele, né. Então mostrar que tem um caminho, tem um mercado que é garantido, que valoriza esse produto, né. A gente está, Alfredo Wagner, ele está muito bem localizado, numa região aqui que a gente está, a gente praticamente diz um centro aqui, né, que passa BR-282, passa um SC, e a gente está praticamente ali 100 quilômetros de Florianópolis, né, 100 quilômetros de Lages e mais 70 de Rio do Sul, que são grandes cidades. E a grande Florianópolis, né, tem valoriza muito, né, o produto da agricultura familiar, da produção orgânica. Trabalhar muito essa questão do mercado da grande Florianópolis auxilia muito os nossos pequenos agricultores aqui. E essa valorização de um produto de qualidade, que é a imagem que a gente vai criar, né, através da cooperativa, de ter esse produto diferenciado da agricultura familiar, para ir uma venda mais direta. Você sai aqui do agricultor, já vai direto para o consumidor final também, esse produto, pegando um produto, um preço justo e mais fresco, né, de uma extrema qualidade. Tá certo, é interessante esse aspecto, né? Porque as regras do jogo, o crédito, a produção e tudo aquilo que funciona para alguém que tem 1.000 hectares não é a mesma para quem tem 10, né? Então, construir essa compreensão, né, de que aquilo que se fala, ou que se deseja, que se debate para a grande propriedade, não funciona para a pequena propriedade da mesma forma. Às vezes não funciona de forma nenhuma, né? Só leva a mais dificuldades, né? Tá bem, Eriton. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem final, né? A conversa tá boa, acho que foi bem bacana esse tema. E eu não explorei muito com outros candidatos, mas contigo, já que tá no sangue, tá na família, e tá na tua atividade, e deixasse uma mensagem final para os eleitores de Alfredo Wagner, para quem te conhece, e para as outras pessoas também, para a juventude brasileira aí que está desesperançosa com a política ou com a situação atual, né? Então, se tu quiser deixar uma mensagem aí para o pessoal. Então, tá bom. Então, a gente agradece muito, né, essa participação, mostrar o trabalho que a gente faz ao longo do tempo, né, toda essa trajetória, né, e que possa servir de exemplo para muitos, principalmente os jovens, né, e eu vejo o mundo político hoje, é importante a questão da política para a gente estabelecer esses debates, né, porque se a gente não tiver nesse espaço, outras pessoas vão estar, às vezes com pensamentos totalmente contrários, né, vão defender outras causas, então se a gente tem uma causa, ir até o fim e defender ela, né, defender a causa, principalmente essa questão da valorização do pequeno agricultor, né, da agroecologia, ter essa causa como uma base para a gente e sempre defender essa luta, né, de defender as pessoas, né, o meio ambiente, todo, né, o nosso planeta, e eu me coloco sempre à disposição do pessoal, né, todos os meus eleitores, né, nesse debate, de trabalhar sempre de forma participativa, coletiva com as pessoas, e daqui dinheiro daqui a gente não vai levar, né, a gente está aqui apenas de passagem, e vai ficar aqui as ações boas que a gente fazer para essas pessoas, né, vamos ser lembrados a partir dessas questões. Então, eu fico muito contente de poder participar. Então, a todos que estão assistindo, me coloco à disposição para quem quiser entrar em contato, né, acompanhar as redes sociais, todo esse trabalho que a gente está divulgando. E para os eleitores, então, a dia 6 está chegando, né, e a gente conta com o voto ali de todos que puderem colaborar. Então, o nosso número 13456, né, Elton do sindicato, e vamos à luta até o fim, sempre defendendo as causas, né, que nos fazem, né, viver de forma mais com harmonia também. Muito obrigado pela presença, Eriton. Foi muito bacana esse papo aí. Fiquei muito contente. E recomendo, né, a todos que assistirem o nosso vídeo, enfim, nosso bate-papo aqui, compartilhem com os amigos,
né, compartilhe com conhecidos e parentes da cidade, eleitores de Alfredo Wagner, e também com outras pessoas, porque mesmo quem não mora aí, eu acho que esse papo ele é um aprendizado, ele ajuda a aumentar a nossa consciência agroecológica, como consumidores, quem está na cidade, quem não está no campo diretamente, né, quem não está produzindo, também precisa começar a pensar mais seriamente nisso e estabelecer essa relação mais próxima também com os produtores, né? Então, agradeço a ti e agradeço a toda a nossa audiência. Obrigado a todos e até mais. Com isso, nós encerramos também a nossa série eleitoral aqui com os candidatos jovens aqui dessa transição geracional aí, desejando sucesso e que o Wellington seja eleito. Com certeza.